E aí, pessoal, tudo bem? Professor Micael com vocês aqui e vamos resolver hoje um probleminha de conjuntos, princípio da inclusão-exclusão. Então, a questão ela é bem interessante. Ela diz que denotemos por nx o número de elementos de um conjunto finito x, sejam A, B e C conjuntos tais que a união de A e B apresenta 8 elementos, a união de A e C apresenta 9 elementos, a união de B e C 10 elementos, a união de A, B e C 11 elementos e a interseção deles 2 elementos. A questão solicita número de elementos de A, número de elementos de B e número de elementos de C. Você pode fazer essa questão de duas maneiras. Uma com certeza mais rápido, que é usando diretamente o princípio da inclusão-exclusão, e outra seria por meio do diagrama de Venn. Então, fazendo aqui da primeira forma, nós temos que a união de A e B, ela computa aqui 8 elementos. Então, pelo princípio da inclusão-exclusão, nós vamos ter que o número de elementos de A unido a B é dado por número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A inter B. Então, isso aqui vai ser igual a 8. Então, analogamente, você pode repetir o mesmo processo para as demais equações. Então, o número de elementos de A unido a C, A união C é 9. Então, aqui nós vamos ter número de elementos de A mais o número de elementos de C menos o número de elementos de A interseção C igual a 9. Uma terceira equação seria, então, para B e C, nós podemos fazer que o número de elementos de A mais o número de elementos, número de elementos de B, né? Número de elementos de B mais o número de elementos de C menos a interseção BC, número de elementos de B e C, isso aqui é igual a 10. Então, perceba que já utilizamos aqui essas três informações, número de elementos de A, união B, número de elementos de A, união C, número de elementos de B, união C. Aqui aparece a união dos três, pelo princípio da inclusão, é a soma das quantidades 1 a 1 menos interseção 2 a 2 mais interseção 3 a 3. E por um acaso nós temos essa interseção aqui 3 a 3 que vale 2. Então o que é que vamos fazer nesse ponto? Nós vamos somar essas três equações aqui. Então, ao somarmos essas três equações, o que é que nós vamos ter? Presta atenção que fica bem interessante. Então, aqui eu vou ter número de elementos de A aparecendo duas vezes, número de elementos de B aparecendo duas vezes, número de elementos de C aparecendo duas vezes. E eu quero o número de elementos de A mais número de elementos de B mais número de elementos de C. Então, eu vou separar em duas partes isso aqui. Eu vou escrever aqui número de elementos de A mais número de elementos de B mais número de elementos de C. E, novamente, eu vou escrever a mesma coisa. Número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C, menos as interseções 2 a 2, então menos o número de elementos de A interseção B, menos o número de elementos de A interseção C, menos o número de elementos de B interseção C. Isso é igual a soma desses três. Então, 19 mais 8, eu vou ter 27. Então, está aqui 27. Micael, por que você deixou esse espaço aqui? Porque percebam bem que nessa parte eu tenho praticamente o princípio da inclusão e exclusão para três conjuntos. Então, o que está faltando aqui é incluir a interseção 3 a 3. Então, eu vou fazer isso dos dois lados, mais o número de elementos de A, interseção B, interseção C, mais o número de elementos de A, interseção B, interseção C. Então, dessa forma, eu passo a ter o princípio da inclusão e exclusão para três conjuntos, exatamente desenvolvido aqui.
Então, o que é essa expressão representa? NA, NB, NC menos interseção 2A2 mais interseção 3A3. Isso é o número de elementos de A, união B, união C. Ou seja, essa quantidade, número de elementos de A mais número de elementos de B mais número de elementos de C, é exatamente o que eu desejo calcular. O comando da questão está aqui, são essas três quantidades. Então, eu vou chamar isso aqui de x. Essa quantidade eu tenho aqui, por hipótese do problema, que é 11. E essa quantidade também eu tenho que vale 2, que é a interseção 3A3. Observe aí, vale 2. Então, com isso, a questão está resolvida, está praticamente finalizada. Tá? Vamos trazer para aqui. Então, essa quantidade x que eu quero, mais essa quantidade que é 11, mais nada, né? Igual a 27, mais essa quantidade que vale 2. Então, tenho aí que x é igual a 27 mais 2, 29, menos 11, 18. Então, a questão aí está resolvida. E o gabarito dela está aqui, 18, letra D. Então, questãozinha bacana, bem interessante, do ITA, né? Então, dá para fazer rápido, tá? Basta saber aí o princípio da inclusão e exclusão. Mas, Micael, eu resolvi fazer a questão pelo diagrama de Venn. E aí, vai dar mais trabalho, menos trabalho? Vamos comparar aí para ver, tá certo? Então, eu só vou aqui apagar esses dados e a gente volta para resolver usando diagrama de Venn. E aí, pessoal, de volta aqui agora para resolvermos a questão utilizando o diagrama de Venn. Então, para a questão, eu fiz a construção desse diagrama e vou designar cada regiãozinha dessa por um determinado valor que corresponde aí à quantidade. Então, coloquemos aqui os exclusivos de A, B e C como x, y e z. Temos a interseção segundo a hipótese do problema, que vale 2. E aqui eu vou chamar de A, B e C. Bom, o que é que temos de informação? Eu vou usar inicialmente A união B vale 8. Quem é a união B? São todos os termos tomados, exceto Z. Então, significa dizer que se eu fizer 8 mais Z, eu vou obter a união de todos dos elementos de todos os conjuntos. Isso dá uma quantidade igual a 11. Então, aqui eu tenho que 8 mais Z é igual a 11. Isso aqui me informa que Z é igual a 3, então já encontrei aqui essa quantidade Z. A mesma coisa eu posso produzir, ó, A união C é igual a 9, então exceptua-se Y aqui, então 9 mais Y tem que dar o total, que é 11. Então eu consigo encontrar aqui o valor de Y igual a 2. Então, A união C, 9, vamos lá, Y igual a 2. E nós temos agora aqui B união C, me permitirá calcular o X. Então, B união C, 10 elementos, então 10 mais X tem que dar igual a 11. Então, eu vou achar aqui que X é igual a 1. Isso não é a resposta, tá? O que eu vou fazer agora é pegar esse A, B e C e vou chamar ele de W, tá? Então, para a segunda parte aqui do problema, seja A mais B mais C igual a W. Então, vamos agora tentar achar quanto vale esse W. Veja que nós temos aqui uma situação bem interessante para esse 11. Esse 11 é x mais y mais z, mais w mais 2. Então, x mais y mais z
mais W, que é A mais B mais C, mais 2. Isso aqui tem que dar 11. Ora, x mais y mais z é 3, 4, 5, 6, mais W, mais 2, igual a 11. Então, nós com isso podemos achar o valor de W. Então, W aqui vai ser igual a 8 para 11, 3. Então, achamos aqui esse valor de A mais B mais C. Tá? Bom, e agora a questão acabou, só tomar cuidado com o que está sendo pedido, tá certo? Então, o que eu quero calcular é o número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C. Vou colocar um logo aqui. E aí, o que é isso? O número de elementos de A é x mais A mais B mais 2. Número de elementos de B é A mais C mais 2 mais Y. E número de elementos de C é B mais 2 mais C mais Z. Isso quer dizer que eu vou computar x, y, z uma vez cada um. Então, x mais y mais z. E eu vou computar o A duas vezes, o B duas vezes, o C duas vezes. Então, duas vezes a soma desses três, que é 2W, mais esse 2 que vai ser computado 3 vezes. Então, 3 vezes 2. Isso aqui vai ser igual a x mais y mais z, 3 e 2, 5 e 1, 6, mais 2 vezes 3, mais 3 vezes 2. Então, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 2, 6, 6 mais 6 mais 6. O total é 18. Então, número de elementos de A mais número de elementos de B mais o número de elementos de C igual a 18. Nosso gabarito aqui, letra D. Então, compare aí as duas soluções, veja qual a que você achou mais interessante. Bons estudos e até a próxima!